agora para falar sobre fundos imobiliários com Caio Araújo. Caio, tudo bem? Obrigada pela participação mais uma vez. Tudo bem, e você, Paula? Agradeço o convite. Tudo jóia? E vamos falar aqui sobre os fundos imobiliários, então, que não conseguiram acompanhar essa forte aceleração do Ibovespa em agosto. Pode contar o que aconteceu, por que os fundos não conseguiram acompanhar o ritmo das ações brasileiras? Bom, Paula, primeiro, acho que temos que olhar num contexto histórico que, se olhar nos últimos meses, especialmente 2025, a performance dos fundos imobiliários, ilustrada pelo IFIX, ela é boa, né? Ela é positiva em 2 dígitos. E no mês negativo, né, no mês que a gente teve todo esse impacto geopolítico e doméstico, principalmente ali julho, foi o mês que o IFIX caiu bem menos do que o Ibovespa. Então, a recuperação ela está consecutivamente menor, né, nesse sentido. Então, além disso, você tem um histórico de volatilidade muito menor do IFIX em comparação ao Ibovespa, em torno de 1/3 da vol do Ibovespa, é o que a gente olha no IFIX. Então, o momento de recuperação e de queda e alta, a volatilidade tende a ser um pouco menor mesmo. O que a gente costuma olhar é que esse tipo de descompasso que a gente está vendo viu em agosto costuma ser uma oportunidade, né? Até se olharmos aí nos últimos dias de agosto, o IFIX ganhou tração, e eu entendo que isso possa continuar ao longo de setembro ou outubro. O mercado também já está antecipando esse corte de juros que estava programado só para 2026 para o fim deste ano. Como é que essa antecipação tende a impactar os fundos imobiliários? Na minha visão, de forma positiva, Paula, na nossa percepção, o início do corte de juros é um dos pilares fundamentais para a nossa tese de investimento em fundos imobiliários ao longo dos próximos anos. Inclusive, nós divulgamos uma recomendação institucional de aumento de exposição, mesmo que marginal, em ações e fundos imobiliários ali na última semana, muito pautado, entre outros motivos, nessa perspectiva de ciclo de afrouxamento monetário que está por vir, né? Ou a princípio deve chegar ao final do ano. Isso muito fundamentado, claro, no arrefecimento da inflação, numa desaceleração da atividade, que deve ocasionar aí uma mudança de perspectiva do Banco Central na questão, na política monetária, né? Então, esse ritmo de corte de juros, a gente sabe que nessa questão de juro alto, juro baixo, os fundos imobiliários são inversamente correlacionados, especialmente os fundos de tijolos. Então, enquanto o juro está alto, especialmente o juro futuro está alto, a tendência é de pressão nas cotas, e vice-versa. Hoje nós temos aí um cenário no qual boa parte dos fundos de tijolos estão com elevados descontos, o dividend yield, que é o dividendo sobre o preço da cota, está nas máximas, aí próximo das máximas históricas. Então nós temos um cenário no qual os fundos estão descontados, existe uma oportunidade de valuation e um gatilho interessante na política macroeconômica, que é a queda desse custo de oportunidade. Então, esse é um dos pontos que, na nossa percepção, tem gerado, inclusive, tração para as cotas aí nos últimos dias e até nos últimos meses, dado que a gente já enxerga esse cenário na Empíricos, por exemplo, desde o primeiro semestre, né, com alguma probabilidade. E essa oportunidade maior nos fundos de tijolo fez com que você também aumentasse a sua posição para o mês de setembro na carteira? Para setembro, a gente sugere, na verdade, a manutenção da nossa alocação setorial. E eu explico por quê. Desde o semestre passado, da virada do semestre, a gente já estava observando esse cenário mais benigno, especialmente para fundos de tijolos, que capturam com mais vigor esse movimento dos juros, né, a queda dos juros. E desde então a gente já fez esse movimento gradual de, vamos dizer assim, trazer um pouco mais de risco para a carteira, diminuir um pouco a exposição em papel e alocar um pouco mais em tijolos. Então a gente se preparou ali na virada de junho para julho. Julho veio com um caminhão de notícias envolvendo o ambiente geopolítico e agora a gente consegue ter mais visibilidade sobre o cenário tanto geopolítico quanto monetário. Entendemos que estamos bem preparados desde então. Então, essa é a nossa percepção. A gente já teve um desempenho muito positivo acima do IFIX em agosto, e a tendência é que, caso esse cenário permaneça, a gente continue ganhando tração em relação ao índice ao longo dos próximos meses. Qual fundo imobiliário você destaca para esse mês de setembro? Vamos reforçar a posição no HS Malls, que é o HSML11. Entendo que ele seja um fundo interessante para capturar esse movimento, caso aconteça. Dado que ele tem um portfólio de shopping centers, agora são 8 shopping centers,
com boa participação da gestão, entendemos que são shoppings bem posicionados, que estão tendo um desempenho operacional favorável, e na nossa percepção, o fundo tem alguns gatilhos de valor, entendo que o cap rate acima dos pares seja bem interessante, a perspectiva de dividendos crescentes ao longo do semestre também seja um ponto favorável, e o valuation, né? Entendo que ali tem um potencial de 2 dígitos para capturar com valorização das cotas. Você conferiu uma das 5 indicações da carteira para setembro. Para conferir o relatório completo, só clicar no link da descrição totalmente de graça para você.